Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nada dos vídeos aqui do canal, ative as notificações. Temos vídeos aqui sobre opiniões, literatura, música e jornalismo. No vídeo de hoje, para nós começarmos este mês maravilhoso que é julho, não sei se a vida para vocês está sendo maravilhosa, para mim está sendo bem complicado. Vou ser bem sincero com vocês que a pandemia ainda está causando bastante problema. Mas isso não é o assunto de hoje. Para a gente começar, eu trago a segunda parte, ou então um acréscimo, não sei como vocês podem dizer, e eu vou colocar como segunda parte. Então, parte 2, os meus destaques de 2021. Eu trouxe para vocês os meus destaques na minha playlist, né, o que está fazendo parte da minha playlist em 2021, e agora eu trago um acréscimo, né? O que vai fazer parte, o que já faz parte da minha playlist neste segundo trimestre. No caso, junho, maio e abril, o que veio a acontecer nesses 3 meses para essas músicas fazerem parte da minha playlist. No caso dessa vez, eu vou fazer um top 10 do que foi mais importante para mim, desde as músicas que eu gostei muito até aquelas que não foram tão fortes, mas elas fazem parte da minha playlist. Então, vamos lá com o top 10 dessas músicas que estão na minha playlist. Para começar, na posição de número 10, eu trago Kiss Me More, Doja Cat e a SZA. Começo por elas por quê? Porque basicamente, assim, na hora que eu ouvi a música, eu não tinha gostado. Soou bem, eu trouxe o react aqui para vocês. Alguns eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, né, no lado aqui, e outros eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Eu não tinha, assim, não era uma música que tinha me soado tão bem. Ao passar do tempo, quando eu fui ouvindo mais a música, eu fui gostando mais da música. Eu falei, que legal. Até então, naquele momento, eu falei assim, ela não vai fazer parte da minha playlist, ela não vai entrar no meu top 10 nem nada. A partir do momento que eu fui escutando melhor, eu falei, sim, querida, você vai entrar. E ela aparece aqui na 10ª posição. Lembrando que assim, que eu tô fazendo esse vídeo no dia 17 de junho. O que vier a sair depois deste vídeo, pode ser que entre na minha terceira parte, lá para outubro, mais ou menos, que eu acho que vai sair essa terceira parte. Então, se não aparecer alguma coisa que vocês gostaram do dia 17 para frente, calma, que deve sair no próximo vídeo. Como tá sendo aqui, né, o levantamento já me deu um top 10, né, já consegui fazer um top 10 das músicas, eu achei que não precisaria esperar tanto mais assim para sair esse vídeo. Mas se sair mais alguma coisa eu falo para vocês. Na 9ª posição eu trago Electric, da Katy Perry, para trilha sonora do Pokémon. Eu gostei da música, eu achei bem levinha, bem suave a música, eu gostei muito do clipe. Eu sou muito apaixonada pelo universo Pokémon, então eu sou um pouco... Não pode confiar no que eu falo sobre Pokémon, porque o meu amor sobre isso é muito grande. E eu gostei muito, achei uma grande nostalgia da música. Assim, não é uma música forte e tal, mas se a gente for analisar, não é uma música propriamente da discografia da Katy Perry. Ela tá emprestando a sua voz para cantar para uma música da trilha sonora do filme. Se ela quiser depois acrescentar num álbum que ela vai lançar futuramente, ok. Mas eu não vejo assim uma força tanto da música, né? Eu acho que a música nem chegou a tantas posições altas dentro da Billboard, mas eu gostei da música, eu achei bem interessante e o clipe também me cativou bastante. Na 8ª posição, I Love You But I Love Me More, da Marina. Eu achei bem interessante o álbum dela, o Ancient Dreams in a Modern Land, e essa música me cativou bastante por duas coisas. Pela própria mensagem dela, que tipo assim, eu amo você, mas eu me amo mais, então vá para aquele lugar que eu não quero você aqui. E principalmente pelo solo de guitarra que tem 2 vezes ali na música, me atrai bastante. Eu tenho um pezinho no rock, eu falo que eu tenho um pezinho no rock, que eu gosto de músicas de rock. Solo de guitarra ou solo de piano, alguma coisa nesse sentido assim, que tem uma melodia muito boa, eu gosto bastante e a música já ganha pontos comigo. Então, I Love You But I Love Me More está aqui no meu top 10. Na 7ª posição, I Want to Love You, da Jessie J. Eu consertei, tá? A pronúncia do nome dela, que eu tinha errado horrores nos reacts da música. Jessie é assim, eu não tenho palavras para essa mulher, entendeu? Eu amo demais a voz dela. Ela se destacou, né, numa premiação, foi vencedora de uma premiação no Japão.
Eu não lembro qual que era, se era China ou Japão, acho que era no Japão. É tipo um The Voice, um Eurovision, alguma coisa assim. E eu, assim, gostei da melodia em si, porque de início eu achei que era uma coisa meio faroeste, meio duelo, meio eu vou pegar você e tal. Mas aí depois, quando a gente assiste ao clipe, a gente entende que ela tá bem naquela raiz do começo do disco. Então eu senti ali muita referência do disco no estilo dela, principalmente no estilo do clipe, né? Eu vou extravasar, eu vou fazer as coisas aqui, eu quero um amor, eu quero a minha vida, eu quero extravasar, mas vai chegar no dia seguinte, né? Eu vou extravasar a madrugada inteira e no dia seguinte eu vou pra casa. Então a Jessie J entra sim aqui na minha playlist com I Want to Love, porque não tenho o que dizer dessa mulher, ela é simplesmente maravilhosa. Na sexta posição, eu não sei se vocês ouviram essa música, eu ouvi assim por acaso, que tava na minha playlist de lançamentos da semana lá no meu aplicativo de streaming, que é a música Chain My Heart do Topic com a Bebe Rexha. É uma música de eletrônico, pop eletrônico e tal, e eu gosto muito. Sou apaixonado por eletrônico e tal, e eu acho que a voz da Bebe Rexha encaixou muito bem na música do Topic. Então, Chain My Heart entra na sexta posição, porque a música me cativou logo de início. Se pudesse eu tinha colocado ela na primeira posição, mas eu falei, será que ela vai pra primeira posição? Vamos ver e tal. Aí na hora que eu fui decidir o top 10, ela entrou na minha sexta posição. Uma indicação para vocês. Quinta posição, uma música em português, a música Pesadelo do Konai com a Dai. Eu gosto muito do estilo do Konai. Eu falei para vocês isso no Para a Sua Playlist do mês passado. Trouxe sobre ele aqui para vocês. E eu acho que casou muito bem a voz dos dois. Eu gosto desse melancólico do Konai e tal. Sabe quando você tá naquela vibe que você precisa escutar uma música muito calma e até mesmo ouvir uma mensagem assim, até que seja uma mensagem triste e tal, mas você precisa daquele momento de fossa seu? É mais ou menos assim. E quando eu comecei a ouvir as músicas do Konai e vi a parceria dele com a Dai, que eu trouxe react aqui, assim, encaixou super bem, gente. A música tá muito bem feita, o clipe em si tá numa vibe muito legal e ela entrou aqui sim no meu top 10 para essas músicas que estão na minha playlist neste segundo trimestre de 2021. Antes do meu top 3, na quarta posição, High Power do Coldplay. Sim, eu gosto muito. Eu digo pra vocês uma coisa que eu acho que eu até falei no react que eu fiz do Coldplay. Eu lá no começo, quando o Coldplay começou a lançar música e tal, lá na era Viva La Vida, eu não gostava deles. Vou ser bem sincero que eu não tinha nenhum gosto pelo Coldplay. A partir do momento que eles foram dando uma evolução e aí eles fizeram a parceria com a Beyoncé, eu falei, eu vou ter que ouvir esses caras. Eu gostei da parceria dos dois e aí na hora que eu ouvi, putz, por que eu não tinha ouvido antes eles, né? E eu gosto muito deles, eu acho a vibe do Coldplay muito boa e High Power não tenho o que dizer, né? A própria música diz por si, toda a estética deles, eu acho que vai ser bem interessante. Eles lançaram um álbum que participou do Grammy desse ano, mas que ninguém sabia desse álbum, então ficou... Eu quero muito que eles continuem fazendo bastante sucesso, como foi da época de Viva La Vida, e por isso que eles estão aqui na minha playlist. Entrando para o top 3, a medalha de bronze vai para a música You, do Regard, Troye Sivan e a Tate McRae. Eu trouxe o react, foi também uma música descoberta assim na playlist de lançamentos. É uma música eletrônica, então entrou no meu gosto. Quando é música eletrônica já entra no meu gosto. Dificilmente vai ser uma música que eu vou passar despercebido, a não ser que tenha muita mistura de ritmos e tal, muitas batidas, muitos sintetizadores que não ornam uma coisa com a outra. Aí sim eu digo pra vocês que a música não me agrada. Mas eu gostei bastante de You e é uma indicação para vocês que ainda não ouviram a música You do Regard. Dica para vocês. Na medalha de prata, a interpretação de Kylie Minogue para Marry the Night da Lady Gaga. A Gaga lançou no mês de junho como que eu posso dizer? Uma nova interpretação para as músicas de Born This Way, porque o álbum completou 10 anos este ano. E aí ela trouxe artistas que são do meio LGBT ou que têm influências no meio LGBT para fazer algumas interpretações das principais músicas de Born This Way. E Kylie Minogue
foi uma das escolhidas por Lady Gaga para a sua interpretação em Mary the Night. Gente, é simplesmente maravilhosa a interpretação. Se você por algum motivo carpiu um lote, dormiu nesses últimos tempos, eu indico para vocês a verem e a ouvirem esta música. A gente estava esperando uma parceria das duas, né? Mas uma coisa, a Kylie Minogue já cantando uma música da Lady Gaga já nos apetece bastante, mas nós estamos esperando uma parceria dessas duas, que se houver uma parceria, que a gente tá, do mesmo jeito que a gente pede uma parceria Beyoncé e Rihanna, a gente tá pedindo uma parceria Lady Gaga e Kylie. Porque olha, se fizer essa parceria, o mundo sai dessa pandemia, acaba tudo. A gente vai pro paraíso, a gente fica no paraíso, porque essas duas são assim, marcos em toda a sua história. Kylie tem um marco lá no começo dos anos 2000 e agora quando ela lançou o Disco, e Lady Gaga a gente nem precisa dizer, né? O marco de Born This Way e agora de Chromatica simplesmente são fantásticos. Não podemos esquecer de The Fame também. Por isso está aqui na minha segunda posição. Qual que é a primeira posição então, Nicolas? Quem é que fez assim a sua alegria, que você gostou bastante da música e tal? Eu estou falando sobre a parceria do Gallant, David Guetta e as meninas do Little Mix na música Heartbreaking Them. Gente, simplesmente eu fiquei apaixonado por essa música. Eu trouxe o react, eu fiz reels lá no Instagram, então não tinha por que não colocar na primeira posição. Eu gosto muito das meninas, digo pra vocês. Eu fiquei triste com a saída da Jessie, mas fazer o que, né, gente? É a vida, eu espero que elas tenham bastante sucesso. Agora temos duas integrantes que estão grávidas, né? Mas foi bastante legal e foi bastante interessante essa parceria, porque eu acho que a voz das três e da Jessie também encaixa bem em músicas que são mais eletrônicas. Então, tudo que elas lançaram de coisa eletrônica lá, já acho que foi umas 3, 4 músicas, eu gosto muito e a voz delas encaixa muito bem. Então, por isso que a primeira posição, medalha de ouro deste meu top 10 é da música Heartbreak and Then Gallant, David Guetta e Little Mix. E o que vocês acham? Ficou bom o meu top? Não ficou? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e compartilhe este vídeo. Ok, gente? Um bom mês para vocês, um bom mês de julho, que tudo seja de bom aí para vocês e até a próxima semana. Tchau para vocês!